Olá, está começando o ponto 3 para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos no tempo da Quaresma, um tempo especial para nós, um tempo especial para a igreja, em que nós somos chamados a viver caminhos para a conversão. Este é o tema do nosso programa de hoje. A Quaresma é o período de preparação para a Páscoa do Senhor. E como o próprio nome indica, este tempo dura 40 dias. Conforme as normas universais do ano litúrgico e o novo calendário romano geral, ele vai da quarta-feira de cinzas até a missa da Ceia do Senhor exclusive, portanto, até amanhã da Quinta-feira Santa. Na mensagem dirigida no ano passado, por ocasião da Quaresma, o Papa Francisco diz que o Senhor concede-nos um tempo propício para nos prepararmos para celebrar, de coração renovado, o grande mistério da morte e ressurreição de Jesus, perene e presente da vida cristã pessoal e comunitária. Com a mente e o coração, devemos voltar continuamente a este mistério. E para a nossa partilha sobre o tema de hoje, eu tenho a alegria de receber dois convidados, duas pessoas muito especiais para partilhar sobre a Quaresma, os caminhos para a conversão. Direto do santuário da Mãe e Rainha, vencedora, 3 vezes admirável de Xansta, a irmã Maria Nilza Pereira da Silva, ela que é religiosa do Instituto Secular das Irmãs de Maria de Xansta, é jornalista, é mestra em filosofia e é também a coordenadora de comunicação do seu instituto. Irmã Nilza, bem-vinda ao ponto 3. Muito obrigada, Marcos Túlio. Uma alegria estar aqui com você, estar aqui com todos aqueles que nos acompanham. Desejamos que esse momento seja um momento também de muito enriquecimento e muita graça para cada um de nós. Assim seja. Muito obrigado, irmã Nilza. E também conectado conosco, lá do Paraná, Dom Hamilton Manuel da Silva, ele que é bispo diocesano de Guarapuava, é passionista, compositor, artista, é um místico do nosso tempo. Ele compõe a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB. Dom Hamilton, a sua bênção, bem-vindo. Deus te abençoe, Marcos Túlio. É uma alegria estar com você, com a irmã e com todos vocês que neste momento participam deste programa, buscando aprofundar o sentido quaresmal em vista da Páscoa de Jesus. Acredito que será um momento enriquecedor para todos nós cristãos neste momento. Sejam bem-vindos vocês também. Muito obrigado. Já já nós vamos começar a nossa conversa com a irmã Nilza e com o Dom Hamilton, e antes aquele recado especial. Um recado para você que nos acompanha, que é chamado a evangelizar conosco na família dos Filhos do Pai Eterno. Você pode ligar no 62 3506 9800 ou acessar o portal paieterno.com e ali fazer o seu cadastro. E você que já é fiel ao Senhor nesta obra, que evangeliza conosco, muito obrigado pela sua generosidade. Você proporciona este momento que nós estamos vivendo. É por meio da sua doação que nós chegamos a tantos lares em nosso Brasil e podemos assim evangelizar. Que o Pai Eterno abençoe a você e a sua família. Vamos então começar. Hoje o tema é Quaresma, caminhos para a conversão. E como de costume, a nossa primeira pergunta é para abrir o diálogo, a reflexão, em que nós ouvimos os dois participantes. A Quaresma, é um tempo oportuno que vivemos sempre no início do ano. A que nos convida o tempo da Quaresma? Ou o que deve ser vivido no tempo da Quaresma? Irmã Nilza. Cada Quaresma, ela é para nós um tempo de encontro pessoal com o amor de Deus.
quando nós iniciamos essa reflexão sobre o sofrimento de Jesus, que depois culmina na Páscoa e ressurreição, nunca podemos nos esquecer que tudo isso é por amor. A tal ponto Deus me ama que entregou a sua própria vida por mim. Então, esse tempo de quaresma, uma quaresma bem vivida, é uma quaresma em que cada pessoa procura encontrar-se pessoalmente com esse amor. Deixar esse amor penetrar no coração e, ao mesmo tempo, predispor a seguir esse Cristo. Esse Cristo que se doa ao Pai, esse Cristo que é filho, inteiramente filho do Pai, que carrega a sua cruz e que depois a transfigura na ressurreição. Então, ao contemplarmos o sofrimento de Cristo, não devemos parar na dor, mas penetrar no mais profundo sentido desse sofrimento e na finalidade dele, que é a vida e ressurreição por amor. Ótimo, obrigado, irmã, por ter nos introduzido nessa temática. Dom Hamilton, aqui nós somos convidados a viver também a partir da sua reflexão e da sua vivência. Quero trazer, para sentir a motivação quaresmal, trazer um pouco da história da quaresma, de forma breve. A quaresma já existe na igreja, ou seja, esses 40 dias que antecedem a Páscoa do Senhor, que também lembra e traz a nossa Páscoa, a nossa ressurreição, como lembra o apóstolo Paulo, já existe na igreja há mais de 1.600 anos. Ela começa mais ou menos no ano 350, é o século IV, com a necessidade de um espaço maior para tanta gente que vem para o cristianismo e quer receber os sacramentos da iniciação cristã. Já não dá mais para batismo, eucaristia, crisma, na Páscoa semanal dos cristãos, que é todo domingo. Então, aqui nós voltamos, dentro do cristianismo, a imitar a Páscoa judaica, de uma vez por ano. Então, para nós cristãos, a Páscoa ela é semanal, todos os domingos, mas uma vez ao ano, de forma mais solene, nós fazemos uma preparação espiritual. Por isso, o tempo quaresmal é penitencial. Penitência exige algo de nós para este momento. E aí, já na quarta-feira de cinzas, a igreja pontua esse aspecto penitencial. A oração, o jejum e a esmola. Assim, leituras, os textos bíblicos quaresmais já vêm desde o início, bem pensado pela igreja, para acentuar o aspecto quaresmal. Por isso, o roxo da liturgia, menos instrumento, menos colorido e flores, para lembrar nesta sobriedade, o tempo sóbrio, não triste, mas um tempo de introspecção em vista do segundo aspecto, que é a conversão. Toda penitência deve desembocar numa mudança de vida. E se é a quaresma em vista da Páscoa, Páscoa é o objetivo, cruz é o meio de se atingir. A quaresma só tem sentido em vista da Páscoa de Jesus. O que o tempo pascal vai nos preparar para Pentecostes. Às vezes não lembramos disso. Assim, o aspecto penitencial e o aspecto da conversão são os aspectos chaves que a igreja, nessa tradição de mais de 1.600 anos, busca atualizar sempre nas gerações e gerações. E no Brasil, a partir do Concílio Vaticano II, nós temos as campanhas da fraternidade, que têm como objetivo nos levar, sobretudo, o aspecto da conversão. Ela deve ser a Deus, mas deve ser também ao próximo. Por isso, os temas tão provocantes da campanha da fraternidade a cada ano.
como esse ano que é ecumênica e tem como tema fraternidade, diálogo, compromisso de amor. Nós temos um itinerário muito interessante que Dom Hamilton pontua para nós, um itinerário histórico e também a recuperação desse sentido, né, da penitência e da conversão. A penitência soa muito forte, Dom Hamilton deu um sentido dela para nós. E acredito que neste ano de 2021, a penitência, ela se sobressai, assim como no ano passado, também por causa desse momento em que nós vivemos da pandemia, né? É uma penitência, uma chaga que toda a humanidade vive, uma cruz, uma dor que todos nós vivemos, mas que não podemos estacionar nela, né? A Páscoa é objetivo, a cruz é meio, como nos disse o Dom Hamilton. Irmã Nilza, na sua vivência de religiosa e também num carisma muito especial que tem a figura de Maria como inspiração, como olhar para Maria e encontrar nela inspiração para viver a Quaresma? Maria é aquela que esteve presente durante toda a vida de Cristo, também presente na caminhada da cruz, na caminhada do sofrimento. Simão, né, ele ajudou Jesus, Simão Cireneu ajudou Jesus a carregar a cruz durante um trajeto na subida para o Calvário. Maria carregou junto com ele durante toda a sua vida. E é justamente esse estar com o Filho, estar profundamente unida ao seu Filho, na vontade do Pai, que deu a ela a força para permanecer em pé junto à cruz de Cristo. Nós só somos capazes de permanecer em pé diante de um sofrimento, diante de uma cruz, se nós estivermos profundamente unidos a Jesus. Se nele e com ele, assim como Maria, vivermos a nossa disponibilidade ao amor do Pai. E então, olhar para Maria nessa Quaresma é aceitá-la também como a nossa educadora. Aquela mãe que protege o seu filho, que ama o seu filho, porém que quando Deus lhe coloca uma cruz aos ombros, ela não retira essa cruz, porém ela caminha junto, ela sustenta junto no coração e permanece do nosso lado, também naquela hora em que nós estamos suspensos na cruz, porque esse é o plano de amor de Deus para conosco, a fim de que haja uma vida nova, a vida da ressurreição. E a campanha da fraternidade desse ano, como bem lembrou o Dom Milton, ela nos convida a formarmos família, a formarmos a unidade. E essa família se forma junto da mãe. É a mãe que reúne, é a mãe que acolhe todos os filhos. Então, junto de Maria, olhar o próximo como meu irmão, independente da sua situação, independente da sua fé, ele é meu irmão. E então, estar com Maria nessa hora é contar com a sua proteção, mas, sobretudo, com a sua educação, para que o meu coração se abra e acolha a todos e para que eu permaneça singelamente filho do Pai, também suspenso na cruz. É a mensagem que a irmã Nilza nos deixa, ela é muito inspiradora para todos os cristãos, mas acredito que principalmente para as mamães, que podem ter em Maria a figura para enfrentar os desafios da caminhada, né? Essa jornada que às vezes parece tão pesada, tão difícil, mas que, olhando para ela, permanecendo de pé, com ela e como ela, nós encontramos o sentido da nossa caminhada. Eu quero tocar num assunto aqui, porque muitas vezes nós falamos de Quaresma e pensamos apenas naquelas privações que nós fazemos, as penitências, as abstinências,
Algumas pessoas deixam de consumir bebida alcoólica, outras deixam de comer doce, e isso fica muito restrito ou reduzido ao tempo da quaresma. Quando chega a celebração da Páscoa, às vezes desconta tudo que ficou privado nesses 40 dias. E a proposta que nós fazemos hoje é a quaresma como caminho de conversão. Dom Hamilton, como é que nós podemos concretizar o desejo de conversão e as experiências que nós vivemos no tempo da quaresma? Eu gostaria de responder a partir de uma fala, Marcos, que você acabou de dizer. Sim. Para muita gente, a penitência, ela fica reduzida nas minhas escolhas de alguma penitência que no fundo não é tão grande. Mas se eu faço com amor, se torna grande. Deixar de comer um doce, deixar algo que gosto e me privar, tem ainda sentido? Eu diria que tem, já que quando nós olhamos a dimensão do jejum, leva a uma conversão pessoal, tem a ver com o eu. A oração está voltada a Deus. E a esmola, que hoje nós falamos a caridade, é para com o outro. Esses três aspectos têm sentidos. Tem sentido eu deixar de comer um doce durante a quaresma? Tem. Se eu tenho uma motivação boa, se aquele doce está me levando, quem sabe, a complicar a saúde, a um gasto desnecessário. Um dos dons do Espírito Santo, um dos frutos do Espírito, é o domínio de si mesmo, o que significa o equilíbrio. É importante eu privar de alguma coisa, quando eu poderia não privar, para que eu me sinta mais dono de mim mesmo e possa dizer não àquilo que é de Deus no dia a dia, aquilo que não é de Deus, e dizer sim para aquilo que é de Deus. Se eu tenho um domínio de mim, eu caio menos nas tentações negativas, ou seja, aquelas que me afastam de Deus e do próximo e que acabam me prejudicando. Então, tem sentido enquanto um domínio pessoal sobre a vontade. Mas uma conversão mais importante é aquela que Jesus pediu. A conversão da mudança de mentalidade. Nós temos muitos cristãos que falam da vida, mas são a favor, de alguma forma, da violência, do aborto, de outras formas que eliminam a vida. Mudar a mentalidade como conversão segundo Jesus, o Evangelho. Eu preciso mudar o coração. Às vezes o meu eu é muito centrado ou centralizado. Minhas vontades, eu fiz, eu aconteço. Estamos num momento de muito individualismo. Então, abrir o coração para ver que você faz parte de uma comunidade maior chamada mundo, sociedade. Ao seu redor, a começar dentro da sua casa, tem gente que precisa ser compreendida, escutada. Não é só rezar de forma distante. E mudar, a partir da mudança de mentalidade e coração, nós vamos ter atitudes novas, a praxis. Essa é a conversão. Por isso Jesus disse no momento, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A conversão busca o reino de Deus e a sua justiça. O resto virá por acréscimo. A verdadeira conversão hoje, que se juntam a essas pequenas ações que eu me proponho, deve ter um aspecto maior que é solidariedade. Deixar de comer aquele doce, aquela carne, na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa, nas sextas-feiras, tem que ter o aspecto também da solidariedade com quem passa fome. Mais ou menos 45 mil pessoas no mundo morrem de fome a cada dia. É uma estatística alarmante. Quantos desempregados no Brasil? Milhões. É gente que não tem pão todos os dias na sua mesa. Então, esse gesto que nós fazemos de nos privar de algo
precisa abraçar o aspecto também do outro que é privado sem que ele fez nenhum esforço. São estruturas de morte, são condições que o levaram a uma marginalização ou a ter portas fechadas para que não multiplique os seus dons. Não é da vontade de Deus que ninguém sofra. Por isso, nós precisamos abrir o aspecto da conversão mais a Deus, o que implica mais na realidade do outro, do mundo e do planeta, a casa comum. É um caminho importante para a gente seguir, para buscar a conversão diária, para viver essa experiência tão marcante como o Dom Hamilton coloca para nós de maneira tão bonita. Irmã Nilza é jornalista, está aí também envolvida, né, nesse horizonte, nesse aspecto da comunicação. Irmã, como é que nós podemos, a partir dos processos de comunicação, hoje as pessoas têm muito mais acesso, partilham as coisas, ajudar também, por meio de redes sociais ou de outras plataformas, a viver bem esse tempo da Quaresma? Se costumava, antes da pandemia, e muito mais ainda no passado, durante o tempo da Quaresma, pegar esses grandes retiros, né? Era um tempo de grandes retiros de conversão. E nesses retiros se reuniam, então, centenas de pessoas. Nós não podemos deixar de considerar hoje que a internet, ela nos coloca diariamente com uma multidão de pessoas. E uma multidão de pessoas que estão à procura de alguma coisa na internet. Quando ela entra na minha rede social, ela entra no site da minha paróquia, ou ela entra de alguma forma em contato comigo pelas redes sociais, pela internet, enfim, pelos grupos de WhatsApp, elas encontram a procura de alguma coisa. E esse alguma coisa é algo que falta nela. Então, fazer dessa internet, dessa plataforma que eu uso, quer seja um grupo de WhatsApp, uma rede social, um lugar para que essa pessoa encontre não somente comigo, também comigo, mas principalmente que ela encontre com Deus. A internet, ela é possuída, né? Ou ela tem aquilo que as pessoas colocam nela. E muitas vezes se fala tanto, e é verdade, né? Tantas fake news, tantas falsidades anunciadas como verdade, e a verdade mesmo, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, falta bastante ali na internet. Então, que as minhas redes sociais sejam um meio para a pessoa encontrar-se com Jesus Cristo, mas não somente por frases bíblicas interessantes, atraentes, bonitas, isso é interessante, é bom também, mas não pode parar aí. A minha postura perante a internet, a forma como eu me comporto na rede social, o testemunho de vida. Cristo vive hoje, Ele está presente nesse mundo, e Ele está presente nesse mundo também por meio de mim. E ao encontrar-se comigo na internet ou pelos grupos de WhatsApp e outros aplicativos de conversa, sem querer fazer propaganda, né? Mas que a pessoa encontre com Cristo, ela encontre com esse amor de Cristo. Muitas vezes o Dom Milton lembrou uma coisa que eu achei muito interessante, fiquei aqui refletindo. Às vezes nós achamos que esse reino que Cristo veio implantar, né, esse reino de Deus, ele está distante de nós. E, na verdade, eu sou construtor desse reino, junto com Cristo, aqui onde eu estou, dentro da minha casa, dentro das mídias sociais. Quantas violências, quantas fake news. Por quê? Porque falta aumentar, né, a força daqueles que estão ali pela verdade, que estão anunciando a verdade, que são transparentes. Então, viver a Quaresma de modo correto dentro das redes sociais ou nesse mundo da internet é também ter ali uma presença do amor verdadeiro.
E quando nós falamos também de jejum, falamos também de penitência, talvez uma das penitências mais difíceis hoje é o jejum da própria internet. Será que eu vejo tudo, né? Eu preciso de tudo aquilo que eu vejo? Será que eu necessito de tudo aquilo que eu procuro? Então, uma boa iniciativa para aumentar a nossa força de vontade própria, fortalecer a nossa personalidade, é também você dar menos tempo para a busca de curiosidades na internet e aproveitar esse tempo do encontro pessoal com Deus, do encontro pessoal com a pessoa que está do seu lado. É um desafio diário que nós temos, especialmente neste grande universo digital, de conviver e de ali viver o cristianismo e de não só anunciar, mas de encontrar a pessoa de Jesus neste tempo da Quaresma. Nós já vamos chegando ao final do nosso programa ponto 3 e é o momento de nós concluirmos aqui com algumas das ideias que a irmã Nilza e o Dom Hamilton trouxeram para nós de maneira tão brilhante. A Quaresma, este caminho para a conversão, ele passa pela experiência penitencial. Exige algo de nós. E a penitência, se ela é pequenina ou se ela é grande, o que a torna especial diante de Deus é o amor com que a fazemos. Portanto, vivamos com amor a penitência. Nós passamos pelas tribulações, mas só permanecemos de pé se nos unimos a Jesus. Portanto, para chegar à Páscoa, que é o nosso objetivo, precisamos passar pela cruz. Não podemos fugir dessa experiência transformadora da cruz. E claro, a principal conversão que você, eu, todos nós somos chamados é a conversão da mentalidade. Converter a mentalidade, converter o coração e converter as nossas ações. Eu quero agradecer muito a participação da irmã Maria Nilza, religiosa das Irmãs de Xansta, pelo testemunho, pela partilha. Agradecer também ao Dom Hamilton Manuel da Silva, bispo de Guarapuava, passionista, também pelo testemunho aqui conosco neste programa. E quero encerrar partilhando com vocês e com quem está em casa um pensamento do cardeal José Tolentino Mendonça em uma das pregações quaresmais que ele fez ao Papa Francisco e à Cúria Romana no ano de 2018. Digamos no nosso íntimo, com toda a verdade de que somos capazes: Senhor, estou aqui à espera do nada. Senhor, estou aqui à espera do nada. Ou seja, estou apenas à espera de Ti, à espera do que és, à espera do que me dás. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nesta nossa reflexão quaresmal. Um abraço forte e até o nosso próximo encontro.